Vamos ao capítulo 9 de Números. Vamos abordar até o versículo 23, mas eu vou ler primeiro 9, 15 e 16, que diz assim, então, a palavra de Deus. Números 9, 15 e 16. No dia em que foi levantado o tabernáculo, a nuvem cobriu o tabernáculo, a saber, a tenda do testemunho. E à tarde estava sobre o tabernáculo uma aparência de fogo até a manhã seguinte. Assim acontecia sempre. A nuvem o cobria e de noite havia aparência de fogo. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, que Teu Espírito Santo nos ajude a transmitir esta palavra e nos ajude a aprender o que está aqui, aplicando para os dias de hoje. Dias tão distantes cronologicamente desta época aqui, que aconteceu mais ou menos 1.500, 1.400 anos antes de Cristo, e nós estamos a 2.000 depois de Cristo. Então, estamos a 3.500 anos depois que isso aqui aconteceu. Noutra língua, noutra cultura, totalmente diferente. Mas é o mesmo mundo e o coração humano é o mesmo e a conversão é operada pelo mesmo Espírito. Embora o Salvador não tivesse vindo ao mundo ainda, mas já estava previsto na lei, nas profecias. Então nós somos ainda tão teus quanto na época aqueles que eram crentes, e os que andam longe de ti continuam tão longe dos que estavam longe na época. Então, por esse aspecto, o tempo desaparece e as nossas necessidades permanecem. Então, nos ajuda a entender, pelo Teu Espírito Santo, o que está aqui escrito, a essência, mais do que a forma, que também é muito importante, mas que seja útil o que vamos aprender aqui. Em nome do Senhor Jesus Cristo te peço. Amém. Então, a nuvem e a coluna de fogo não eram novidade para eles, porque ambos já haviam aparecido antes, quando saíram do Egito. Já comentamos isso, Êxodo 13 fala isso, não vou ler. E naquela época já era uma indicação visível de que Deus estava com eles. E pararam no Monte Sinai, onde estavam lá parados, Deus se manifestava no monte, e várias vezes lemos sobre fumaça e fogo no monte, e eles ali estacionados. Com a tenda da congregação pronta, o povo ia continuar a marcha, rumo à terra prometida. Então Deus se fez presente no tabernáculo, como sabemos, no Santo dos Santos, e a nuvem de dia e a coluna de fogo, nuvem pela manhã, de tarde com sol, e à noite, coluna de fogo, voltam a aparecer, esses dois fenômenos. Agora, seria miopia dos judeus se impressionarem pura e simplesmente com o fato extraordinário que estava havendo no meio deles, de nuvem e fogo. Que coisa legal e interessante. Isso aqui é único. Pelo que a gente sabe, uma nuvem aqui na nossa frente todo dia. E de noite, uma coluna de fogo. É empolgante. Muito bacana isso tudo. Tudo bem. E é mesmo. E era mesmo. Mas o essencial era eles compreenderem o que estava por trás daquilo. Daquela nuvem de manhã, de tarde e a coluna de fogo à noite. Deus se fazendo presente de duas formas diferentes.
Qual o propósito de Deus se manifestar desta maneira e providenciar essas coisas tão inusitadas? O que tinha por detrás disso? Vou dar alguns pontos como sugestão. Agora eu vou me fixar um pouquinho mais no último. Só tocando. Primeiro, fazer companhia. Cada ponto desse mereceria uma pregação inteira. Mas imagine a sensação de um judeu saindo da sua tenda, na escuridão de noite, e olhar para a coluna de fogo bem na frente. Sabendo que o Deus Todo-Poderoso estava se manifestando de uma certa forma ali, e aquilo era o dedo dele, era a providência dele, aquilo não era um fenômeno meteorológico. Muitos tentam explicar, né? Desta forma, tirando o aspecto, querendo esvaziar o aspecto miraculoso. Também nós nunca nos preocupamos em tentar identificar aspectos terrenos, ou meteorológicos, ou de clima, associados com milagres, as pragas no Egito e os milagres de Moisés. Muitos se chamam de cristãos, mas liberais, não creem muito em milagres e ficam tentando explicar, porque na época tal vinha um vento tal, do lugar tal, ainda hoje tem esse tipo de coisa e tal. Nunca teve a menor importância para nós esse tipo de explicação, porque mesmo que Deus tenha se utilizado algumas vezes, de alguma forma, de algum fenômeno terreno, que fez, que às vezes a gente lê, então veio um vento, se utilizou. Mas isso é absolutamente detalhe. E querer explicar todo dia uma nuvem, uma nuvem, e toda noite uma coluna de fogo, explicar isso, é tempo, não leva a nada. Aliás, leva a incredulidade e a endurecimento. Então, quando um judeu daquele saía e via aquela nuvem de fogo de noite, devia ser muito agradável pensar: Deus está conosco, se manifestando dessa forma. Outro ponto, ensinar. Deus queria ensinar a eles, estando tão presente, estando ele, Deus, tão presente com o povo como estava. Quantas vezes Deus se revelou a Moisés? Toda a lei foi dada ali no monte em várias etapas, através de Moisés, que passava para o povo. Às vezes Deus se manifestava, embora fez isso pouco, mais diretamente ao povo. Mas ensinar, a presença de Deus, a companhia de Deus gerava oportunidades espetaculares para Deus transmitir, ensinar. Outra coisa, proteger. A proteção, a companhia, como eu falei, ela implica, inclusive, na ideia de proteção. Se alguém muito forte, poderoso, está ao seu lado o tempo todo, você está protegido, o guarda-costa. Se contrata alguém especialista, que estudou, que sabe artes marciais, que sabe usar armas e tudo para lhe defender. Então, é uma companhia que protege. Tem companhias que são o contrário, antes só do que mal acompanhado. Então, tem companhia, você está andando aqui num lugar meio escuro, de noite, olha para trás e alguém lhe seguindo. É uma companhia, está colada em você, e você dobra, e a pessoa dobra também, é perigo. Então, é companhia, mas o contrário de proteção. Infelizmente, temos uma companhia muito desagradável nesta vida, que é alguém que fica nos arrodeando, né? Arrodeando. Querendo o quê com essa companhia? Nos devorar. Então, era uma companhia protetora. Então, eles tinham motivos para se sentirem muito protegidos. Quarto ponto, eu disse, cada um deles poderia expor muito. Fazer-se adorar pelo povo. Deus fez toda uma legislação para eles, para que o povo o adorasse propriamente
toda a lei de Moisés foi passada. A gente chama lei de Moisés, não é lei de Moisés, é lei de Deus. Vocês sabem disso, mas a gente se acostuma a falar. Mas é bom lembrar. Moisés deu a lei. Moisés não deu lei nenhuma, ele não deu um tio. É lei de Deus. Mas tudo bem. O próprio Novo Testamento fala em Moisés, quase às vezes como sinônimo da lei e tal. Não é impróprio. Mas é bom lembrar, ok? Lei de Deus, dada através de Moisés. Mostrando quem era esse Deus. Como é que ele devia ser adorado. Inclusive, a lei tem muitos aspectos até estranhos, esquisitos, naquela parte cerimonial, com 1000 detalhes, o bicho que podia comer, o bicho que não podia comer, dependendo do tipo da pata. Então, havia muita coisa esquisita. Não interessa, esse é o Deus deles. Aprendam. E junto com isso, claro, a lei moral, a lei que fala em santificação, a lei que fala em adorar só a Deus, nem se curvar diante de imagens. Ali estava a honestidade, tudo. E no fim, Jesus Cristo resumiu. A gente disse que os 10 mandamentos são um resumo da lei. E, de fato, olhando em termos do Pentateuco, os 10 mandamentos resumem o aspecto moral e espiritual da lei. Mas Jesus Cristo, esse poderia, resumiu muito mais do que os 10 mandamentos. Ele resumiu tudinho em um verbo. Talvez você pensasse, quer dizer, ele resumiu tudo em 2 coisas, né? Em 2 mandamentos. E é. Mas eu gosto de observar que esses 2 mandamentos, que é o resumo de tudo, e ele disse que era, esses 2 se resumem mais ainda. É absolutamente impressionante isso. Um verbo. Amar. Amar a Deus e amar o próximo. Amar o semelhante como a si próprio. Então, tudo isso são, eu ia dizer dicas, mas é muito mais do que dicas, são orientações, são rumos. Eu me proponho a ser o Deus de vocês. Aliás, Deus disse para Abraão isso. Me proponho a ser o Deus de vocês. Me adorem. Mas querendo te conhecer o mínimo. Seria o caso de dizer, pois me conheço. Assim, e se revelou de várias formas, ainda muito, como eu falei, difícil de compreender algumas partes, mas já apontando para Cristo. Quando Cristo veio, muita coisa se esclareceu, outras não se esclareceu também tão claramente, mas fica a ideia de que eram leis para a proteção da saúde deles, até nesse detalhe Deus entrou. Seja como for, me adorem. E aqui está o rumo. Esse é o Deus que resolveu ser o Deus de vocês e quer que vocês o adorem, quer dizer, me adorem, Deus falando. E colou neles, ficou pertinho deles, para ser melhor conhecido. Eu disse que é muita miopia seria do judeu dizer, ai que maravilha, que coisa diferente, né? Temos aqui uma nuvem de manhã e um fogo de noite, que legal e tal. E, de fato, é interessante. Mas seria miopia não querer ver o que estava por trás daquilo. É muita miopia do crente dizer assim, eu sou santuário de Deus. Eu sou a habitação do Espírito Santo. Muitos anos atrás, eu vi um adesivo que dizia algo assim. Filho de Deus, irmão de Jesus Cristo. É o fraco. Que assim, essas coisas que não falam em Deus, falam em Cristo, eu sou muito cuidadoso com o aspecto da reverência e tudo. Mas estava na moda, isso fazem alguns anos, era na moda dizer Jesus na veia, teve essa... Tudo isso houve na época. Jesus foi o primeiro surfista. Então, houve uma época muito assim, que, especialmente jovens, mas não é jovem de 15 anos, não. Às vezes, pastores mais jovens estimulavam esse tipo de coisa para mostrar o amor de Cristo e que Cristo estava
aberto para os surfistas, que sempre esteve de fato, para os drogados também, mas é uma forma, e eu não vou comentar muito isso não, eu nem estou vendo muito isso atualmente, embora eu veja outras coisas, mas na época eu vi esse adesivo. Tudo bem, a pessoa que bolou e fabricou, e mandou e vendeu, e o outro que botou lá e tudo, podia, eu acho que devia estar super bem intencionado, de mostrar o tamanho do poder que agora tinha a favor dele, também a forma que eu acho um pouquinho assim. Mas, talvez fosse parecido com o judeu que achasse interessantíssimo a nuvem e o fogo de noite, diz assim, sou fraco, sou filho de Deus, irmão de Jesus Cristo. Ah, beleza. E é verdade isso? É. Sendo crente, é. E quando diz é o fraco, é uma maneira de dizer ao contrário, né? Se compreende, quer dizer, eu sou forte, eu estou muito protegido, é verdade? É, está tudo ok. Mas é bom quem fez aquilo e quem botou no seu carro e gosta desse tipo de coisa, pensar mais profundamente, um minutinho aqui. Por que eu sou filho de Deus? O que aconteceu? E eu não estou dizendo que quem age assim não pensa, não. Só vai botar os adesivos inconsequentemente. Não estou dizendo isso. Aliás, qualquer um de nós corre o risco de tomar essas verdades e curtir essas verdades, até no bom sentido de curtir, de gostar delas e se alegrar com elas e tudo, mas não aprofunda. Como eu disse, é miopia. Então, você chega e diz, eu sou a habitação do Espírito Santo. Isso é fantástico. Talvez muito mais, quer dizer, olha, na frente lá do meu prédio aparece uma nuvem de fogo toda noite. Por minha causa. Eu sou crente, Deus quer mostrar que está perto de mim e tudo, aparece uma nuvem de fogo lá. Seria interessantíssimo, de fato. Mas é miopia. Só pensar assim, por que essa nuvem de fogo está aparecendo aí? O que tem por trás? O que Deus quer? Então, o que Deus quer em nos ter feito a habitação do Espírito Santo? Estou puxando um exemplo de verdades e de coisas que Deus faz conosco e que nós tomamos conhecimento, mas não nos preocupamos muito em dizer o que tem por trás disto, que é o que eu quero. Então, o propósito do Espírito Santo se fazer presente no crente, ao ponto do crente poder dizer, eu sou a habitação do Espírito Santo. Por quê? Qual é? O que aconteceu? Eu sou filho de Deus. Eu sou irmão de Jesus Cristo. É fato para o crente. Mas o que tem? Então, eu quero fazer uma analogia com os judeus no deserto, olhando para o aspecto da presença do Espírito Santo em nós. Eu quero olhar esse aspecto, porque a ideia de presença lá de Deus era muito forte, né? Na nuvem e no fogo. Primeiro, fazer companhia a nós. Está bem pertinho de nós. E nós sabemos que ele representa também a pessoa do Pai e do Filho. Quando Jesus disse, viremos a ele, ao crente, ao discípulo de Cristo, e nele faremos morada. Agora, eu acho que uma ideia para a próxima escola dominical aqui, acho que seria o professor que se expõe a explicar exatamente o que é a habitação do Espírito Santo no crente. Eu estou fora. Porque eu não saberia. E se alguém se inscrever, o coordenador da escola dominical, por favor, fale comigo, porque tem pessoa que eu não vou aprovar. Explique exatamente o que é a habitação do Espírito Santo em você. Nós não temos ideia do tamanho disto. Mas, com certeza, nós podemos enumerar vários aspectos, vários itens que ajudam a explicar, nos ajudam a compreender um pouquinho. Claro, não é que a gente entende nada de nada como um mosquito olhando para o sol. Não é assim também. Mas temos alguma compreensão. Eu quis falar de alguém que explica totalmente e completamente o que significa. Mas
Com certeza. Tem o aspecto espetacular da companhia. Companhia. Estou sozinho. E o marido me abandonou, nem me abandonou fisicamente, mas mal me dá atenção. Ou minha esposa, ou os amigos me deixaram, e situações de solidão. Ou a pessoa se sente mesmo com o marido ali, a mulher ali, mas há situações em que a pessoa se sente só. Num momento desse, quanto vale, gente? Peraí, só o Espírito Santo está a 1 metro de mim. Não, ele está bem pertinho de mim, está colado aqui com o meu ombro. Não, ele está dentro de mim. É fantástico. Eu nem entendo isso, não entenda, mas curta o fato e se alimente deste fato e se convença de que você não está só. Ah, mas eu estou me sentindo só. Aí é outra coisa. Uma amiga nossa, já bem velhinha, com alto grau de Alzheimer, ligava para o pastor dela, às vezes de madrugada, dizendo: pastor, eu estou aqui correndo perigo, porque tem um bocado de índio aqui ao redor da minha casa, com um grito aqui de guerra, e vão já me atacar. Coitadinha. Então, ela se sentia cercada por índios, mas ela não estava cercada por índio nenhum. Então, você pode se sentir só, mas não está só. Uma coisa é diferente da outra. E é muito fácil. Nós somos seres sentimentais e, às vezes, alguns mais do que outros, personalidade, inclusive, dá muita atenção demais para o sentimento. E uma dificuldade grande de conversar com crentes, às vezes, lá no gabinete, é essa. Mas, pastor, eu sinto isso. Pastor, eu sinto aquilo. Eita, é complicado dizer, pois vá contra o seu sentimento. Mas eu só tenho uma cabeça, né? A minha, como é que eu posso usar a sua cabeça, a cabeça do outro? Eu tenho a minha. Então, tem o meu sentir. Pois é, o seu sentir está ali prejudicando, meu irmão ou minha irmã. Cuidado. O sentimento foi Deus que deu e devemos utilizá-lo de uma maneira fantástica. Utilizamos, graças a Deus, pela riqueza dos sentimentos que nós temos. Mas cuidado. Então, eu me sinto só. Eu me sinto que seja a última vez que você diga assim: eu estou só. Você pode se sentir, mas procure debelar esse sentimento, esse pensamento de sentimento, de dar muita atenção a esse aspecto e dizer assim: quer saber de uma coisa? Sentindo ou não, eu não estou só. É fato. Nos ensinar doutrinas, o Espírito Santo nos ensina. Jesus Cristo disse que Ele iria nos ensinar, nos levar a todas as coisas, e nos lembrar coisas que Jesus tinha dito, falando prioritariamente aos apóstolos que ouviram diretamente de Jesus, mas óbvio, aplicando a nós também, que temos aqui nas Escrituras, nos Evangelhos, o que Jesus disse, e quem é que nos ensina, quem é que coloca aqui dentro a capacidade de compreender muitas coisas que o mundo não enxerga como nós não enxergávamos antes. Quem nos dá essa capacidade? Ah, estou entendendo. Estou entendendo. Antes eu não entendia. Eu estou entendendo. Por quê? Porque você estudou mais. Não. O Espírito Santo me ensina. Proteção, que já coloquei também a ideia de proteção, né? Um dos trabalhos mais espetaculares que eu vejo e utilizo para mim próprio, pensar e tentar aplicar, e me tranquilizar, e me sentir seguro, é selo. O Espírito Santo é um selo em nós. Essa dá vontade de uma pregação só sobre isso, a segurança que nós temos. O que era o selo na época,
e aí teria muito o que falar, mas é espetacular. Nunca esqueça isso, meu irmão, minha irmã. Selo. Ele selou a ideia de uma companhia para proteção, como Deus era com os judeus lá, e santo para nós hoje, e Deus ele é. E, antes de ir para o último, eu estou vendo que acabou a pregação. O mais importante era o último. Tudo bem, fica para a próxima. Mas aplicando a nós a última, que eu disse que era um dos propósitos de Deus estar ali pertinho dos judeus, era se fazer adorar pelo judeu, explicar para o judeu dentro da concepção do que Deus achava que deveria explicar. E, como eu disse, muita coisa enevoada, claro, 1500 anos de Messias vir, muita coisa assim confusa, outras não tão confusas. Não se dobre perante uma imagem, nem se dobre, nem se curve. Está claro? Está. Vai adorar só a Deus. Está claro? Está confuso? Não. Então, tem muitas coisas claríssimas. Amar o inimigo. Não, pastor, isso é coisa do Novo Testamento. Não! Amar o inimigo está na lei. Pouca gente se lembra disso, mas está lá. Então, é claro, muitas coisas eram claríssimas que Deus colocou para o judeu ou o gentio que se tornasse judeu, que se adaptasse à lei, o adorasse de uma maneira correta. Porque tem muita gente adorando Deus de maneira errada. Alguns adorando outros deuses, ou tentando adorar o Deus Criador mesmo. É tão errado que não está chegando lá. É confuso isso, mas não consegue. Porque não tem como. E Paulo chega a falar na ignorância. A ignorância de Deus é coisa levada em consideração pelo próprio Deus, quando ele exige adoração. Então, os judeus receberam grandes dosagens de revelação da parte de Deus para adorar a Deus corretamente. E nós, uma dosagem muito, muito mais elevada, porque o Messias já veio, já foi feito o Novo Testamento, o cânon sagrado se encerrou, Deus não tem mais nada a transmitir para nós de uma maneira escrita, com palavra dele inerrante. E vem o Espírito Santo, enviado pelo Pai e pelo Filho, habitar em nós de uma maneira tão forte que a gente nem consegue, nem entende direito, como eu acabei de comentar. Então, eu acho que posso dizer, o máximo que Deus pôde, dentro da sabedoria dele, nos equipar para dizer, me adorem devidamente. Você quer me adorar? Ó, pecador salvo pelo meu Filho Jesus Cristo. Você quer me adorar corretamente? Está aí. Está aí as Escrituras e o meu Espírito habitando em você para lhe dar entendimento, conhecimento, inteligência de QI para virar o maior físico do mundo. Não! Pode ser alguém iletrado, inclusive, mas vai ter entendimento para me conhecer melhor, conhecer a minha pessoa melhor, para ter mais ânsia de mim, da minha pessoa e me adorar melhor. Então, um dos propósitos de Deus para habitar em você é lhe equipar para você adorar a Deus de uma maneira cada vez mais agradável ao próprio Deus. Nós não somos confiáveis, nossa mente é muito, muito mexida, degenerada num aspecto, mas pelo outro já conhecemos a lei de Deus, conhecemos o próprio Deus no nosso coração. Há uma mistura, há uma guerra espiritual, como Paulo tão bem fala, e você conhece, mesmo que Paulo não tivesse falado, você conheceria bem, ele explica da maneira correta e tudo, mas cada um conhece a guerra espiritual. O que eu quero fazer eu não faço, o que eu não quero isso eu faço, uma luta terrível, terrível. Você tem ideia, amanhã tem outra, e achava que
que era uma coisa, depois era outra, tudo muito mexido, tudo muito entortado dentro de nós, que estamos aguardando a redenção dos filhos de Deus, para chegarmos lá purificados, aperfeiçoados, purificados, eu digo, até da mente desse corpo, livre desse corpo, e adorarmos a Deus de uma maneira plena, total, sem amarras. Hoje não é totalmente amarrados, atrapalhados que somos, impedidos em grande parte, não totalmente, claro, mas em grande parte de adorar a Deus condignamente. Eu podia dizer qual era o quinto ponto que eu considero, mas é o mais importante, porque eu acho que eu toquei em pontos tão importantes que eu não tenho coragem de dizer que é o mais importante. Mas é que eu vou abordar mais porque é o que o texto de Números estica mais, explica melhor. Sabe qual é? Domingo. Escola dominical, se Deus quiser. Pastor, o senhor está sendo malvado. Amém. Então, Deus nos ajude a guardar essas coisas que eu falei e coloquei aqui para a glória e honra do Senhor Jesus Cristo. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra, pelo Teu Espírito Santo que habita em nós. Foi a aplicação melhor, de longe, que eu encontrei para o aspecto da nuvem ali pertinho deles, de manhã e à noite, o fogo pertinho deles. Talvez não chegasse mais perto, queria queimá-los. Mas, bem pertinho, eles olhando, vendo, talvez até o calor do fogo em noites de frio, mas ali estava, e com a ideia excelente de companhia, de proteção, da tua presença provocar ensinos preciosíssimos para eles e a capacidade de te adorar melhor. Que nós façamos as mesmas coisas, temos os mesmos pensamentos. Assim, Senhor, que eu apenas não ache espetacular, gostoso, interessante ser a habitação do Espírito Santo e o fato dele habitar em mim, mas que eu vá mais fundo e anote alguns motivos pelos quais eu posso afirmar com base nas Escrituras que o Espírito Santo habita em mim, em teu nome, inclusive, do teu Filho, fazendo morada em mim, a Trindade. Tem muita coisa por trás disso. Dá-me sabedoria para entender, estudar, pensar, refletir, meditar e usufruir dessas coisas na prática. Em nome do Senhor Jesus Cristo, te peço e te agradeço. Amém.